Vamos lá, gente. Bom dia a todo mundo. Para quem chegou agora, né? Pastor Wesley está na cidade de Resplendor. Pregou ontem, né, Rúbia? Pregou ontem e hoje pela manhã. Então ele incumbiu de eu estar aqui, né? Num pequeno momento eu pensei assim, e o Jucimar, onde está ele? O Jucimar também está pregando numa outra igreja. Então eu olhei para trás e vamos lá, né? Mas como eu falei aqui cedo, e toda vez que eu estou aqui, eu sou repetitivo nesse aspecto, é saber o quanto que é uma honra para mim estar aqui, principalmente sabendo que o que me fez estar aqui foi um aprendizado em comunhão com vocês, né? Vendo o que cada um faz, né, pela igreja, pela comunidade, pelo irmão do seu lado, e foi desconstruindo mitos na minha cabeça, né? O maior deles que eu constantemente falo quando eu tenho oportunidade, né? O mito do perfeccionismo, né? De a gente achar que a gente primeiro tem que estar perfeito para depois fazer alguma coisa para Jesus, sendo que a proposta é completamente o contrário. A gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Então é de muita felicidade estar aqui, né? E mais uma vez eu oro para que o que eu venha falar aqui hoje para vocês não seja só do meu limitado entendimento, mas que seja o propósito de Deus. Que Ele use as minhas palavras, a minha voz, que use o coração de cada um aqui, e que a gente saia refletindo um pouco mais sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Amém. Então, para começar, eu queria que todo mundo abrisse aí o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Enquanto vão localizando na Bíblia, é interessante o quanto que é importante a gente nos esforçar para fazer um mergulho cada vez mais profundo sobre a Bíblia, né? Eu lembro já era casado com a Isana, mas não muito envolvido com as coisas da igreja, né? Vinha de vez em quando no culto do domingo, né? E aí teve algum evento aqui que o pastor chamou e ele perguntou qual que era o versículo ou texto, né, que me marca, que me chamava a atenção. Eu, no meu deserto de conhecimento de Bíblia, eu já comentei aqui algumas vezes, né? Para mim, José do Egito e José, pai de Jesus, era a mesma pessoa e eu não entendia como vivia tanto e como andava tanto, né? Viveu tanto, andando tanto. Veio aquele Coríntios 13, né? E eu lembro que eu só lembrava desse versículo por conta do Legião Urbana, que o Renato Russo fez uma música, não sei se vocês lembram, né? Ele misturou um pouco do texto de Coríntios 13 com um poema de um autor português. E o que eu lembrava da Bíblia era aquilo, fora essa confusão de José. Né? Assim, que José é esse que andou pra caramba, né? Viveu mais que Matusalém. Eu fazia as contas, gente, fala que Matusalém era o mais velho, mas ele viveu demais. E o quanto que é importante a gente mergulhar para a gente entender que muitas vezes ficar na superfície nos leva muitas vezes ao engano. Então, para mim, o livro de Coríntios era um livro que se falava de amor de ponta a ponta. Um amor universal, um amor que não tem limites, não tem barreiras, não tem preconceito, enfim, amor. E na hora que a gente vai estudando e lendo um pouco mais a carta de Coríntios, você vai vendo que não é muito bem assim não, né? A carta de Coríntios está mais por um pito que um pai dá para os seus filhos do que propriamente uma carta de pleno amor, né? E fala de amor, lógico, né? Paulo
não deixa, né, de trazer a importância disso. Então, na hora que ele fala do amor lá em Coríntios 13, ele já está, ao final da carta, dando uma esperança às pessoas, né? Mas a primeira parte do texto é, né, chicote. Né? E 1 Coríntios 1, de 10 a 17, ele se apresenta do versículo de 1 a 9, né, coloca a condição que ele está, e a partir do versículo 10, ele fala o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Quem gosta de marcar a Bíblia já pode, se já não está marcada, marque isso aí. Ele está preocupado com uma eventual divisão da comunidade, da igreja que estava estabelecida ali. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Aí começou o pito. Né? Com isso, quero dizer que vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aí já deu uma descascada boa, né? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí doeu pra caramba. Né? Poxa, não quer nem que me batize. Exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Né? Ele faz aí uma consideraçãozinha. E o mais importante, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, esse último versículo aqui é onde eu vou tentar fazer a gente pensar um pouquinho no que Paulo quis dizer e quais são as armadilhas que a gente está passando hoje aí, né, nessa nossa caminhada. Repetindo mais uma vez o versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo aqui, o contexto dessa carta, né, fazendo um comentário nerd curioso que eu sou, não sou historiador, sou longe de ser um Jucimar, nem em termos de conhecimento da história, mas a gente é curioso. Você vai lá, né, cutucar para saber por que ele estava falando isso. A cidade de Corinto, na Grécia, ela teve uma igreja fundada, mas como qualquer outro local, principalmente ali, eles tinham uma influência muito grande sobre o conhecimento filosófico, a produção filosófica que os gregos já faziam ao longo do tempo. E principalmente com a sistemática que essa produção ela era feita. Né? Para quem já eventualmente estudou, já teve curiosidade de ler um pouco sobre filosofia grega, ela começou numa época onde não tinha escrita. Então, basicamente, eram pessoas que iam para um lugar público, começavam a falar sobre coisas que ele entendia, imaginava, e começava a ter uma discussão entre pessoas sobre esse tema, o tema que estava sendo abordado ali. E aí se produzia um conhecimento, esse conhecimento ia sendo passado, né, de pessoa para pessoa. Então, era muito importante para o grego, não só o conteúdo, mas a maneira que esse conteúdo era passado. Porque se eu não tinha escrita, qual que era a capacidade da palavra que eu falo chegar, por exemplo, no dom que está lá no fundo, além do microfone? Alguém se convencer daquilo que eu estou falando e passar para o outro, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro, que vai chegar no dom. Né?
Essa era a sistemática de propagação do conhecimento grego, né? A escrita, ela veio muito depois. E mesmo assim, essa escrita não era para todos, né? Então, o conhecimento oral, né, a tradição oral, ela era muito importante, não só para os gregos, mas também até para os próprios, né, judeus, hebreus. Só que para o grego, isso era tão importante que em alguns momentos, o mais importante era descobrir quem falava melhor do que propriamente quem estava falando o melhor, o que deveria ser ouvido. Então, essas pessoas tinham essa herança de cultura. E quando foi apresentado a Cristo e se converteram, mesmo sabendo do Evangelho, sabendo da história, sabendo através de Paulo e desses outros, né, apóstolos e pregadores que eles tinham contato, da importância do conteúdo do Evangelho, essas pessoas ainda ficavam muito focadas nas pessoas que estavam transmitindo. E aí era natural que algum começasse dessa divisão. Eu prefiro o jeito de Paulo de falar do que o jeito de Pedro. O Apolo, não conheço, só ouvi falar da Bíblia. Sei que existe o Apolo Deus, mas não é esse o caso, né? Devia também ter o seu jeito lá que conquistou, né, aquelas pessoas. E tinha um grupo que não gostava de nenhum deles e falava, eu sou de Cristo. E mesmo tendo esse conhecimento da origem da palavra, Paulo aqui estava preocupado com o quê? Com essa divisão. Porque ele já enxergava que a ordem das coisas já estava começando a ser alterada. Quando a gente fala de ordem das coisas, podemos lembrar, por exemplo, de equações matemáticas. Vamos dar um exemplo da equação padrão que fala que A mais B é igual a C. Tirando as letrinhas, então se eu falo que 1 é A e 2 é B, quanto que é C? 3. E se eu falo que C menos B vai chegar no A? E isso na matemática é fundamental. Na matemática, em alguns casos, você pode até, no caso da multiplicação, você pode até inverter, né? Fala lá que a ordem dos fatores não altera o produto. Na construção civil, onde eu trabalho, fala que na hora dos tratores não altera o produto. Apesar que altera, tá, gente? A gente vê de vez em quando viaduto caindo, parede esfarelando, né? Desculpa aí, viu, engenheiros, que eu trabalho, são importantes, mas a gente sabe que nem sempre essas ordens podem ser invertidas. E quando se fala de evangelho, existe uma ordem que é muito importante, né? Essa ordem da salvação, e é a ordem que se representa através da cruz. Então, quando Paulo coloca no final do versículo 17 a preocupação dele para que a cruz não seja esvaziada, é o quê? Que as pessoas estavam mais preocupadas no que quem as discipulou falava do que propriamente com o conteúdo do qual elas falavam, né? E interessante que Paulo coloca também no versículo 17 o quê? Cristo enviou para pregar o evangelho, mas não pela sabedoria humana. Aqui é um tema polêmico, principalmente em uma vida pós-Covid, onde teve uma guerra entre ciência, política, né? Negacionista, não negacionista, e a gente meio que separou as coisas como se tudo, quem está do lado não pode estar do outro, quem está do outro não pode estar do lado, né? Será que Deus ele é contra a sabedoria humana? Acredito que não, né, gente? Né? Ele concede a inteligência para o ser humano, né? E permite a gente estar, por exemplo, aqui hoje, falando num objeto que está ouvindo, recebendo o impacto da minha voz aqui, transmitindo por alguma coisa que eu não sei, chegando lá e saindo aqui. Pode ser mágico, mas é conhecimento, né? E não vejo necessariamente Deus se revoltando contra o conhecimento. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a mensagem da cruz ela não vai conseguir ser passada se a gente apoiar inteiramente sobre o nosso próprio
conhecimento e entendimento. A ciência, ao longo desse período todo, e é o foco dela, buscar um entendimento de como as coisas são, de como funcionam. Então, mesmo para o ateu, aquele que não acredita em Deus, lá no fundo, lá dentro dele, tomando banho lá no banheiro sozinho, em casa, em algum momento ele vira e deve passar pela cabeça o quê? Né? Um pensamento comum que acho que todo mundo teve aqui. Como começou tudo? E a ciência vai te dar várias alternativas que explicam de forma científica, física, química, biologia, como que as coisas aconteceram, mas ela não explica o porquê que essas coisas aconteceram. Né? E aí a gente entende, por mais que a ciência tente, o quanto que ela derrapa nesse sentido, porque ela, por ela só, ela não vai conseguir explicar o que tinha atrás antes do Big Bang. O que fez a explosão? O que fez o haja luz? E aí ela produz esse monte de conhecimento. Hoje a gente não pode falar que não existe conhecimento, né? Quem quer aprender biologia, você tem uma carreira gigante de um monte de coisa para aprender. Quem quer aprender fisioterapia, tem outra carreira gigante. Quem quer ser professor, que não falta livro para ler. Quem quer lidar com design, né, Marco? Que não falta informação e coisas para aprender. Quem lida com TI sofre todo dia, porque na hora que você acha que você ficou bom numa coisa aqui, que você ficou bom, já ficou obsoleto, já tem outra coisa melhor do que você já sabia. Mas a gente nunca consegue essa completude. Né? Alguns aqui, que são contemporâneos à minha idade, vai lembrar que era muito comum da gente ouvir que ovo faz mal. Comer ovo faz mal. Então, ovo em épocas de crise era a coisa mais acessível. Não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha dinheiro para comprar frango, o ovinho garantia, né? Quanto que está o ovo hoje? E por que subiu? Porque tem hoje a própria ciência, o próprio conhecimento humano, que lá atrás falou que não tinha nada a ver, hoje falou que para determinadas situações é bom. O consumo aumentou e aí nós estamos pagando preço, nem sendo necessariamente tão sarados assim. O nosso ovinho de cada dia ele está caro. Né? Então, o conhecimento humano ele vai ser sempre limitado. E através dele querer passar a mensagem de Deus com ele, eu vou estar sempre limitando o entendimento do que é verdadeiramente Deus na vida das pessoas. Né? Então, essa equação, esse problema da cruz, né, a gente tem que tomar sempre cuidado quando a gente fala de problema da cruz, não é um problema no sentido de pejorativo, que a palavra traz, né? Mas no sentido matemático, problema é algo que tem que ser resolvido. Todo mundo aqui acorda com um problema todo dia, não acorda? Problema de tomar banho no frio, problema de pegar um ônibus lotado para trabalhar, problema de aguentar o chefe, problema de cuidar dos filhos, problema de cuidar de casa, problema de cuidar com o dinheiro que sobrou no final do mês, do que vai fazer com ele, se vai torrar ele, se vai guardar. Problema é algo que a gente precisa resolver, apesar dessa última estar um pouco mais difícil, né? Gostaríamos de ter esse problema, né, mais frequentemente. Mas qual que é o problema que a gente tem hoje da cruz? Quando essas pessoas lá em Corinto começavam a se dividir, dando mais valor a quem pregava para elas e não a mensagem que essa pessoa trazia, o significado da cruz ele começa a ser esvaziado. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a palavra do Evangelho ela não é nem sempre agradável. Tem hora que ela afaga o nosso coração, tem hora que ela dá aquela descascada boa. Nós estamos falando de um texto aqui que é o início de um processo do pito, né? Chamar a atenção de um erro cometido. E aí é natural, por nossas escolhas, pelas nossas características, que a gente vá, muitas vezes, escolhendo de qual que é a melhor forma de ouvir essa palavra. A primeira, e talvez a que nunca deveria ser abandonada, é simplesmente pegar e ler. Porque entre você e o texto não há nenhuma interferência. Não é isso?
Mas a partir do momento que eu só consumo a palavra de Deus a partir de alguém que está falando, eu corro o risco de, dependendo daquilo que a pessoa me fala, eu começo a ter uma percepção diferente do que é o significado da cruz. E hoje é um risco muito grande para a gente enquanto cristão. Quando a gente decide por aceitar a Cristo e, por consequência, ser salvo, apesar de é falado várias vezes, nem sempre a gente reflete no custo que é esta salvação. Mas a gente só pensa nos benefícios que poderão vir a partir da salvação. Tanto que, em alguns casos, a salvação ela é motivada na pessoa por um problema sério que ela passa. Ela está numa situação tão ruim, tão sem solução, que ela, por falta de solução na sabedoria humana, aí sim ela busca a salvação. Ou seja, tentou de tudo sozinho, não deu certo, e fiz isso também, tá? Busca a salvação, e aí a salvação abre uma porta larga, prazerosa, que as coisas a partir dali vão ser sempre mais fáceis. Certo? Porta larga? Porta estreita, né? E aí a gente começa, talvez, né? E a salvação ela não representa um nascer de novo? Então, mesmo que você já tinha algum conhecimento disso aqui, o nascer de novo significa que você tem que voltar e começar a olhar esse manual de instruções de uma maneira um pouco diferente. E se eu não faço e começo a colocar despachantes, advogados, pessoas, é difícil de enxergar o real conteúdo. Pô, Carlos, está errado então ouvir pregação de outras pessoas, ver vídeos no YouTube? Longe disso. Quem vem no Reconnect, na última vez que eu comentei, que eu falei, né, no Reconnect, eu trabalhei um pouco desse assunto e comentei que eu tenho algumas dificuldades, vou chamar aqui neurológico, não sei se é o nome esse, não sou doido ainda, tá, gente? Mas dificuldades de concentração em leitura escrita. Então, se eu começo a ler qualquer coisa, não que a Bíblia é qualquer coisa, mas qualquer texto, é fácil de eu começar a ler aqui e vir aquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, para quem é, né, da época aí, de um desenho que o menininho ficava imaginando, viajando na maionese, mas o Carlos vai longe, e o texto lá. E aí o Carlos, para tentar vencer essa dificuldade que ele está lutando contra, né, Isana sabe, né, o quanto que eu luto, compro o livro com a beleza, começo a ler, para, volta, reinicia, mas tá lá, vamos tentando. É um caminho que eu senti mais facilidade de ouvir pessoas falando. Então não é problema, né, longe de mim falar de você ouvir uma pregação do pastor A, B ou C, isso está fugindo das escrituras. Mas esse ouvir, como ouvir, por exemplo, o pastor Wesley aqui na frente, ele passa por um próximo passo, que é o quê? A partir do momento que a pessoa falou algo sobre a Bíblia, qual que seria o meu passo a seguir? Vamos meditar sobre isso, se ver se primeiro há razão naquilo que está sendo falado, e se há, o que eu tenho que fazer para modificar? E hoje, cada vez mais, você tem teologias que meio que te forçam, de uma maneira consciente, a você afastar disso aqui. Né? Então, quando você fala que é salvo, esse salvo ele está num outro formato de equação que é diferente da equação que Paulo apresenta, né, que a Bíblia apresenta de salvação. E aí pergunta a você, gente, qual que é a verdadeira equação para ser salvo? O A mais B igual a C? Sabendo que o igual aí já seria salvação, né? Quem seria o A e o B? Põe o próximo. Para ser salvo, o que a Bíblia fala? Qual que é o A e qual que é o B? Concordam com o que está ali na tela?
Se a gente olhar na Bíblia, nós temos vários versículos e trechos que mostram que o caminho é mais ou menos esse. Né? Para quem quiser anotar, vamos lá. Nós temos, por exemplo, Atos 3:19. Quem puder ler para mim, fico agradecido. Atos 3:19. Então, em Atos 3:19, fala da importância do arrependimento. Né? Então, se eu não ponho arrependimento na minha equação, a minha salvação não é a salvação que Deus me oferece. Mas talvez que algum pregador, alguma teologia deseje que você acredite que é a verdadeira salvação. Então, arrependimento. Lá em 2 Crônicas 7:14, quem poderia ler para mim? 2 Crônicas 7:14. Então, quando o autor coloca aqui a afirmação do Senhor, que fala o quê? Aqueles que chamam pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter, isso é uma forma da gente entender o arrependimento. A tal da metanoia, né? Eu estar indo de um caminho cheio de segurança, sabe, achando que aquele caminho está certo, e de repente eu descubro que o caminho é outro. Efésios 2, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem pode ler? Efésios 2, capítulo 8. Efésios 2, versículo 8. Repete, por favor. Pela graça sois salvos por meio da fé, o outro componente. E a fé não é algo que vem naturalmente da gente, mas que vem de Deus. E por último, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso pode ser um tema depois de uma outra pregação, da gente entender como é que funciona essa equação de, né, porque a fé e o arrependimento, mas a Bíblia deixa muito claro que são os dois caminhos únicos que te levam à salvação. Quem pode fazer o exercício aí de hoje para tarde ou durante a semana, vai encontrar outros tantos versículos, alguns deles o próprio Jesus falando, né, sobre a importância dessa conexão entre fé e arrependimento. Deus, né, Jesus, numa conversa com Nicodemos, né, doutor da lei, doutor da sabedoria humana, né, sabia tudo das escrituras, sabia tudo dos costumes judaicos, perguntou para Jesus o quê? Como ter a salvação? Jesus, de uma maneira tranquila e serena, para não assustar, né? Você vai ter que nascer de novo. Por quê? É completamente diferente da ordem natural das coisas, da ordem natural que o conhecimento humano te traz como caminho de prosperidade, caminho de felicidade, caminho de alegria, enfim. Né? O evangelho é um caminho contrário. Por isso que Paulo também fala muito sobre, no próprio livro de Coríntios, né, se a gente seguisse um pouco da leitura, ele fala o quê? Da loucura que é pregar o evangelho, da loucura que é pregar a cruz. E é uma loucura mesmo. Se a gente for olhar só pelo viés, por exemplo, da produção de texto, e muita gente
questiona a Bíblia como é um documento feito pelo ser humano, né? Aquilo ali foi o ser humano que fez, então não é Deus escrevendo. Alguém escreveu e esse alguém pode ter adulterado ao longo do tempo. Mas se você for analisar, para quem gosta de boas histórias, quer seja um bom filme, um bom livro, você tem na criação de uma história o que eles chamam de jornada do herói. Então toda a história você começa trabalhando as habilidades daquele personagem que você quer que ele seja o herói, né? Passa ele contando um pouco da vida dele, passa ele passando por algumas dificuldades, e ao final da história, normalmente, você tem um momento de redenção em apogeu. Isso vale para Superman, isso vale para qualquer herói Marvel, DC, como outros filmes que apresentam a história de uma pessoa e quer levar essa história ao final, colocando essa pessoa como uma pessoa muito importante, né? Então, quem constrói essa história preocupa com o que é usado para chegar nessa imagem final do herói, perfeito, imbatível e resolvedor de todos os problemas. Só que aí, se a gente volta para a Bíblia, observa que o herói da história, esperado em cima de um cavalo comandando um exército, já chega em cima de um burrinho na cidade. Quem veio no Reconnect da última vez que eu comentei, falamos muito sobre o burrinho, né? Quem não veio, venha nos próximos e outros burrinhos podem aparecer. Quem está na célula também já viu um pouquinho dessa história do burrinho. Mas ele vem em cima de um burrinho. Aí quem está perto dele fala, não, beleza, não é o cavalo branco, não veio com a espada, mas vai ter a hora que ele vai levantar. E aí esse herói é crucificado. Cruz, para aquela época, era a forma mais triste e mais dolorosa e mais vergonhosa de uma pessoa morrer, né? E não foi uma coisa inventada por Roma. Outros povos faziam algo semelhante, né? E é uma crueldade que é para expor e humilhar quem fez e quem mereceu estar ali. Então, a escolha da crucificação já não tem muito a ver com essa jornada de ser, né? Qual que é o símbolo, então, do herói? Do super-homem é qual? O S. De Batman, morceguinho brilhou no céu, né? E esse herói é uma cruz. Mas ele foi crucificado. Foi um evento que chamou a atenção de muita gente. Não chamou. Tanto que ele foi crucificado com outros 2. Era algo corriqueiro. E qual que era o fim desses crucificados? Existia um terreno atrás onde era a cruz, né? Aqueles que morriam eram simplesmente o quê? Jogados lá. Beleza. Um herói que deveria entrar com espada na mão, entra com um burrinho. O herói que deveria derrubar palácios, está crucificado. Então, beleza. Vamos arrumar um jeito dessa história perpetuar. E aí, olha a importância que Jesus, que a Bíblia dá, apesar de muita gente no mundo falar que não, da importância das mulheres. Para quem Jesus se revelou primeiro? Depois da ressurreição? Maria Madalena. Hoje, no momento que se fala do empoderamento feminino, bacana, né? Mas se você quisesse escrever uma história lá naquela época, e quisesse que essa história perpetuasse, você ia colocar na boca de uma mulher para contar essa história? Mulher que não podia falar, não podia tomar a decisão da vida sozinha, né? A própria história de Madalena tem, né? Conta das dificuldades que ela passou. Então você observa que a sabedoria humana não consegue explicar a divindade da cruz, a glória que está na cruz. Porque na sabedoria humana não teria orgulho nenhum valor, nenhuma glória uma pessoa ser crucificada. Por isso Paulo fala o quê? Da loucura. E qualquer homem que tenta explicar a salvação pela sua própria sabedoria, ele esvazia a cruz, porque ele tira Deus do
da equação. Coloque como se fosse ele. E aí, o que a gente percebe? Como que essa cruz é esvaziada hoje? Primeiro, desse cuidado que a gente tem que ter de, apesar de ouvir um pastor Cláudio Duarte, Nicodemos, entre outros tantos que você pode ter no YouTube, como boas referências, né, de leitura, e outros que eu não lembro aqui o nome exatamente, mas é você não se afastar da Bíblia. Porque vai acontecer em algum momento, você vai encontrar pessoas que, de forma proposital ou até sem propósito direto, mas vão te afastar desse evangelho. Nos anos 80, 90, a gente tinha a teologia da prosperidade, não era? O que a teologia de prosperidade vendia? Seja salvo, faça as coisas, que Deus vai te recompensar. O Deus, então, era o Deus da recompensa. A equação já está torta. É como se salvação não fosse o produto final, mas seria o meio para eu alcançar, não é? Lógico que uma pregação dessa hoje, cada vez ela fica mais difícil de sustentar, né? Incomoda você chegar. Eu lembro de um momento aí que o coral passou, da gente cantar lá na MPC, e teve um pastor falando numa noite, a gente ia cantar à noite e no domingo. E um determinado pastor de uma denominação falou durante a noite, e foi uma pregação que gerou desconforto em todo mundo que estava ali. Uma pregação muito nessa linha. Olha, faltou isso, né, Cris? Esse relógio que eu tenho foi Deus que me deu. O meu carro que está lá fora foi Deus que me deu. O templo com 1000 pessoas todo domingo foi Deus que me deu. E gerou um desconforto tão grande que até no domingo, né, esqueci o nome dele, alguém lembra? Teve o Frank e teve o pastor Galberto, né? Falou, Marcelo, isso. Falou sobre isso, né? Do cuidado que a gente tem que ter. E até chamou a atenção que Deus também usa esse tipo de pessoa. De alguma forma, ele está trazendo pessoas para o conhecimento dele. Deus vai agir no coração de cada um. Mas o que essa pessoa fala não é de Deus. Deus já usou Faraó, já usou, entre outros tantos líderes, para o seu propósito. Não vai usar um pastor falando bobagens para o propósito dele? Provavelmente pode usar, mas esse não é o caminho. E hoje nós temos uma teologia que é quase que uma derivação da prosperidade, que é a teologia que a gente pode chamar de teologia do coaching. Coach é um termo de mercado onde você criou-se um profissional, que é aquele profissional que seria como um conselheiro, né? Você contrata para a sua empresa, ele necessariamente não vai mudar as coisas que a sua empresa faz, mas na hora que precisa ser tomada a decisão, o dono ou a direção consulta esse coach ou consultaria esse coach para saber dele o que ele acha que é ideal fazer. E aí sim a empresa tomar a sua decisão. Coach nasceu dessa forma. Coach hoje está completamente bagunçado. Mas o coach, essa teologia do coach na igreja, ela começa a vender o quê? A plena realização dos potenciais do ser humano. Então, ela vende a ideia que com Deus, e aí a palavra Deus vai aparecer, né? Não tem como não aparecer, você vai ser uma pessoa que vai buscar o seu propósito e vai atingir o seu propósito e vai chegar ao ápice, te colocando quase como no centro de todos os objetivos. E nisso há um risco. Porque na hora que você começa a trabalhar mais as suas demandas pessoais, mais uma vez o que vai acontecendo? Eu vou me afastando. Carlos, Deus não quer que eu tenha uma boa vida? Deus é amor, né, gente? Ele cuida da gente. Só que o objetivo de tudo que Deus faz, o objetivo da cruz é o quê? É a manifestação da glória dele. E dentro dessa manifestação, se você topa segui-lo, o que ele te promete? O mundo é duro, o mundo é difícil, mas eu vou cuidar de cada um. E esse cuidar de cada um pode ser, para alguns, uma prosperidade financeira? Pode. Para outros pode ser talvez só o conforto financeiro de não dever ninguém.
de ter sua casa humilde, pagando suas continhas do mesmo jeito e tendo uma vida tranquila. Para outros tantos, pode ter a família, uma restauração da família. Mesmo que as dívidas estejam presentes, mas a família esteja restaurada. Só que essa teologia do coach não cabe a essas questões mundanas, porque ela precisa realizar plenamente o indivíduo, não é? Eu preciso que a Thalita, eu preciso que o Cristiano, eu preciso que o Tom, eu preciso que a Isana, que a irmã Nilzete sejam plenas. E aí a equação de novo muda. A Ellen vai colocar para a gente ali atrás que a equação muda de novo. A equação passa a ser o quê? Ao invés de fé e arrependimento levar à salvação, eu já inverto e coloco o quê? A salvação é o pontapé que vai me permitir, com o meu próprio esforço, chegar à vida que eu desejo. E aonde está Deus ali? Garçonzinho, né? Deus vai te dar competência para você ser um bom designer. Deus vai te dar competência para você ser um bom torneiro mecânico, né? Porque Deus quer isso. Deus não quer necessariamente a glória dele. Ele quer que você se sinta bem, feliz, agradável. Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Mas a equação não é gerar isso como o primeiro objetivo. Isso vai acontecer ao longo do processo da sua salvação, que ela começa com aceite, né? E todo mundo aqui está num processo mais longo ou menos longo, né? Menos ou mais tortuoso desse crescimento. Mas a promessa que Deus dá, ele deixa bem claro, nem é para este mundo. Em nenhum momento ele fala na Bíblia que ele vai te entregar coisas desse mundo. Ele vai entregar depois. Ele fala que você vai chorar. Ele fala que depois suas lágrimas serão enxugadas. Você vai ser restaurado no corpo perfeito. Depois. E aí é complicado aceitar Deus se ele não aceita e não me trata, né? E aí você começa a ter essas teologias onde você vai deixando Deus um pouco de fora. Lógico que não vai fugir. A pessoa vai pegar a Bíblia e vai trazer trechos que talvez reforçam essa visão torta, né? Eu sempre falo aqui de uma frase do Nicodemos, né, que ele fala que um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quem lê a parte da Bíblia e fala que Deus é amor e fica só nesse pedaço, todos os problemas de erro humano estão resolvidos, né? Pode cometer pecado de novo? Pode, ele me ama, né? Posso pular da sacada desse degrau da igreja e cair lá embaixo que eu não vou morrer? Posso. Deus me ama e vai me levantar ali e eu vou estar sem machucado, né? Mudar a ordem da equação significa que você vai buscar uma vida de glória sem aquele que é a própria glória. E por consequência você vai estar insatisfeito ao longo desse caminho. Você vai buscar, você vai ganhar o seu primeiro R$1.000, você vai conseguir trocar o carro, você vai conseguir comprar coisas, você vai conseguir talvez uma promoção, e no final disso tudo parece que está sempre faltando algo, né? Deus tem que ser o fim de tudo. Ele não pode ser um componente da equação para buscar a sua plenitude. Se você acredita nesse Deus, se você tem realmente a fé e arrependeu, é acreditar que por mais que o mundo seja hostil, ele está contigo. E a promessa de salvação, ela não está oferecendo benefícios financeiros. O que ela promete é o restabelecimento de uma intimidade que foi perdida lá em Adão, não é? Toda a história, toda a Bíblia, partindo da queda de Adão, chegando a Jesus, é o quê? É Deus sabendo que você, por suas próprias forças, não consegue, e Ele te dá o direito de restabelecer a intimidade, para que na glória você também, como Adão, possa andar com Ele no final do dia e conversar sobre coisas muito mais importantes do que essas coisas do mundo. Perder a referência do que é a salvação é perder esse foco. E aí quando a gente vê crimes acontecendo, problemas na política, seu time perdendo, né? Uma porta igual lá em casa que bateu. Lembra que teve uma chuva no domingo passado, depois do culto, que durou 5 minutos?
Essa chuva de 5 minutos conseguiu estraçalhar uma porta de vidro lá em casa. Eu já vi essa porta batendo várias vezes em ventos maiores, mas esse dia a porta foi e fez assim. E desmanchou. Né? E aí você pensa, né? Nossa, acabei de sair do culto, estou todo alegre, chega em casa um preju para resolver. Qual que é o sinal? O que quer dizer? Gente, a porta ia quebrar em algum momento. Né? A sua casa, pode pintar ela hoje, se você não limpa e não cuida, a tinta descasca, a tinta escurece. Né? Se a gente gastar toda essa energia para buscar uma perfeição no mundo, a gente está gastando energia que no final das contas não vai dar em nada. Você lava um carro, o cara te entrega. Quem, né, tem carro aqui já passou por esse mistério, né? Meses sem chover, você decide lavar o carro. E aí vira para o cara e fala assim, o cara vira, você quer que insera? Insera. Ele te entrega a chave, depois disso, tem vezes que cai um chuvão, mas tem vezes que aparece aquela aguinha escorrendo no lugar que nunca escorreu, para você não ter nem 5 minutos de prazer de chegar com o carro do Lava Jato até sua casa. Já passaram por isso? Quem é dono de carro, né? Dom aí. Né? A gente limpa para no outro dia ele estar sujo. A gente arruma a cozinha para no outro dia ter que arrumar de novo. Né? Que maravilha, né? A nossa vida de adolescente e de solteiro, né? Que chegava em casa, bebia o leitinho lá com Todd, colocava o copo na pia, acordava de manhã, a pia estava milagrosamente limpa. Qual Deus existe? Limpou a pia. Obrigado, mamãe. Né? Aí vai morar sozinho, né? Vai ser, a pia é minha, né? Tenta resolver com suas próprias forças. Pensa assim, copo descartável, prato descartável, para que ter isso? Aí o dinheiro vai embora comprando copo descartável, juntando lixo, para depois decidir, não tem como fugir, tem que lavar o copo mesmo, enfim. O verdadeiro presente que Deus te entrega na cruz é essa reconciliação com Ele. É no final do dia que alguém pisou no seu pé, você tropeçou na rua, como a minha esposa faz com uma relativa frequência em Belo Horizonte. Né? É no final de passar todas essas dificuldades, assim, ainda bem que eu tenho esse Deus que cuida de mim. Porque Ele não veio consertar o mundo para que te ofereça esse mundo pronto por um benefício agora. Ele vem e vai vir voltar para consertar o mundo por uma vida futura em glória. Enquanto lá, gente, temos que ralar, temos que sofrer, temos que estar muitas vezes no culto, onde você liga aquele som ali atrás, está todo dia bonitinho. Aí no outro dia você liga, para de funcionar uma caixa, o microfone zoa, né? E para tudo e desiste porque não ficou perfeito, todos não vão embora porque não vai dar certo. Não é essa a proposta. E Deus também mostra, através da Bíblia, para a gente encerrar rapidinho, que esse é o verdadeiro objetivo. E aí eu gostaria de ir lá no livro de Jó, né? Não há um versículo específico, mas eu quero que vocês anotem o livro de Jó, principalmente da metade para o final. Jó é um exemplo que a Bíblia trouxe do quê? Que mesmo você estando ao lado de Deus, né? Como diz um humorista que eu gosto muito na internet, né? Parafraseando ele, é como se fala assim, agora com Deus daqui para frente pode ser só para trás. Né? Os problemas que continuam vão acontecer. E talvez outros vão aparecer justamente porque você virou foco de alguém que não quer que você se aproxime mais de Deus. Né? Que é o nosso tinhoso, entre outros nomes que podem ser dados a ele. Né? Você pode ter mais desafios justamente por ter feito essa escolha. Porque enquanto você não escolheu, mesmo que você não fazia parte do exército dele, e um detalhe, né, gente? Tem muita gente que acha que o diabo deseja montar exército. Ele está pouco se lixando para quem acredita nele. Ele quer que as pessoas venham para o lado de cá para não ver a benesse do lado de lá. Então,
Você, humilde, que mora na sua casa, que não chama a atenção de ninguém, não tem nenhum seguidor no Instagram, mas na hora que você decide escolher a Cristo, você vai ter gente falando, vai ter gente observando, né? Porque isso incomoda. E lá no livro de Jó, qual que é a história de Jó? Jó era um cara rico, próspero. Resumidamente, o tinhoso chegou lá para Deus, fez, né, alguns desafios. Deus falou assim: então, desde que você não faça mal diretamente com ele, né, não o mate, você vai ver que ele é fiel a mim. E aí você tem toda uma derrocada, uma queda desse Jó. Uma pessoa que era temente a Deus, de repente ele perde filhos, perde, né, amigos, perde a riqueza dele, adoece, pessoas rejeitam, pessoas apontam o dedo para ele e falam assim: você está assim porque você então não fez o que Deus queria, por isso que você está desse jeito. E cada fala dessa é essa fala muito distante da Bíblia, né? E em um determinado momento, Jó fica tão perdido que é um desejo de Jó do quê? Ter a oportunidade de estar de frente a Deus e fazer perguntas, que são as perguntas que a gente tem talvez no dia a dia em momentos de tristeza. Por que eu? Você tem um capítulo lá que ele faz uma série, né, de questionamentos, né? Por que isso? Mas o resumo é o quê? Por que eu, servo tão fiel, estou passando por isso? E Deus resolve aparecer para Jó. E Deus vira para Jó e fala assim: estou aqui, você pode fazer a pergunta que você quiser. E nesse momento Jó olha, e deve ser uma experiência completamente, né, surreal, né? Acho que essa e a de Paulo, né? O que Paulo viu para promover a mudança radical de Paulo deve ser algo assim, né? Tremendo. Jó olha para a face de Deus e fala assim: eu não preciso perguntar nada, porque eu já conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo e isso já me basta. Ou seja, ele percebe que no final o que importa é essa intimidade, esse Deus se manifestar na vida dele. E aí, como resolver esse esvaziamento da cruz? Resolver o esvaziamento da cruz significa cada vez mais aproximar verdadeiramente dele. Com as suas limitações, com as suas dificuldades, quem está aqui deu o exemplo disso. Hoje eu tenho uma dificuldade grande de ter uma leitura constante de texto, e eu vou buscando outras formas de, não só, né, de ouvir de pessoas, mas ao ouvir lá, fazer o quê? Me motivar a vir aqui para ver, peraí, né, está lendo o manual certo? Esse exercício que vai te dar a verdadeira intimidade, para entender que a salvação em si já é o que você precisava para qualquer coisa. E Deus não precisa te acrescentar mais nada. Paulo também fez esse questionamento a Deus, não fez? Em determinado momento. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. E basta mesmo. E o nosso desafio é entender que, apesar dos problemas de saúde, dos problemas financeiros, dos problemas de relacionamento no trabalho, em casa, né, das frustrações de desejo que ainda não se cumpriram, é entender que Deus está comigo. E talvez algumas coisas não aconteceram, é porque Ele cuida tanto de mim que está me livrando de coisas que eu ainda não enxergo que são mal para mim. A gente, como filho, basta lembrar um pouco do seu passado quando criança e lembrar quantas vezes o seu pai disse não e você ficou com ele, né, irritado com ele, e tempos depois, talvez só agora, você olha aquele exemplo e fala assim: ele tinha razão, eu não tinha sabedoria para entender a dimensão do processo, eu só queria a realização do desejo, que era fazer tal coisa em tal lugar. Então, gente, a mensagem é essa. Eu gostaria que a gente refletisse, né, nos próximos dias dessa vigília que a gente tem que ter hoje, né? Quer dizer que você tem que ser um sábio para saber, para estar próximo de Deus? Paulo já falou que não. A sabedoria do mundo não te acrescenta em nada
na sabedoria que Deus tem te oferecer. E pelo contrário, Deus confunde essa sabedoria do mundo para mostrar que a verdadeira loucura não é seguir a Cristo, é não segui-lo. Essa sabedoria do mundo que faz você hoje, há 10 anos atrás, parar de comer ovo, que era ruim, e hoje tem gente que só come ovo que faz bem para a saúde. É negar a ciência e o conhecimento? Não. A ciência e o conhecimento permite você estar sentado numa cadeira, permitem estar ouvindo, como eu falei, o som aqui, né? Ao invés de eu gritando, permitem vocês pegarem o carro, quem está com o carro, e ir embora, né? O conhecimento humano, ele é bom e Deus se agrada daquilo que o homem produz. Mas esse conhecimento separado da glória de Deus, ele vai te levar a vários problemas, porque quem vai te dar essa verdadeira paz, essa verdadeira glória, é essa verdadeira salvação. Não a salvação como elemento inicial da equação, mas como elemento final, resolvida. A partir dela eu não preciso agregar mais coisa para ser mais feliz em Cristo. Ele tem que me bastar. E se ainda hoje a gente não conseguir isso, é momento da gente rever nossos valores, nossos objetivos. Então, gente, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé para a gente encerrar. Quem puder avisar a Ruby que eu estou terminando, ela tem alguns recados para dar para a igreja. O objetivo de hoje é a gente entender que a Bíblia ela deve gerar incômodo nos nossos corações. Enquanto a Bíblia ela chega ao seu ouvido e ela é facilmente absorvida, 2 caminhos tem isso. Ou você realmente já está no caminho certo, parabéns para a gente, parabéns para cada um, ou você está ouvindo uma distorção do que é verdadeiramente a palavra. E a única forma de você tirar essa distorção é tirar aquilo que está entre você e a palavra de Deus. E a gente sabe que o mundo a todo momento vai colocar coisas à nossa frente. Há uma delas aqui, né? Quanto tempo que a gente perde aqui fazendo coisas que não precisa, e aí a gente fala assim, temos sem tempo. Mas o tempo aqui é diluído. É dedinho para cima, dedinho para baixo, curte, like. Né? Que se alguém se sentiu, né, incomodado aqui hoje, não foi a intenção do Carlos, enquanto humano, gerar discórdia, mas que esse incômodo seja um incômodo verdadeiramente do Espírito Santo no coração de vocês. E que a paz que excede, né, vai além de todo esse entendimento humano, possa, né, cobrir, possa estar presente no dia a dia. E entender que, apesar de tudo, apesar de que a figueira não vá florescer, o importante é que a gente esteja com Deus, com Jesus Cristo. Eu estou em Ti. Ó Pai, agradecemos pela vida de cada um aqui de hoje, agradecemos pela oportunidade de estar aqui na frente, agradecemos por a vida de cada um, né, que com suas limitações, suas habilidades, suas características, estão aqui e se esforçam para ser uma pessoa dentro do seu plano melhor. Que a Bíblia encha o coração de todo mundo, que o seu evangelho encha o coração e a sua mente, de modo que o nosso propósito não seja o propósito individual, mas o propósito dentro do seu plano. E se dentro do seu plano você vai realizar coisas na minha vida, que venham essas coisas, que sejam boas, que sejam ruins, mas em cada uma delas eu vou dar graças e vou entender que, apesar disso tudo, o Senhor está conosco. E dessa forma a gente evita esse esvaziamento da cruz, que é colocar o ser humano no centro da atenção. O ser humano, ele é agraciado com Deus através da salvação. E a gente tem que começar a aproveitar e agradecer por essa salvação todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós temos o Reconnect à noite. Quem não
veio, é bom vir. E é uma boa experiência, porque o Reconnect, o que ele faz? De um mesmo tema, você vai ter 4 pessoas falando formas diferentes sobre aquele tema. O tema desse mês é o tema da esperança, né? Cada um que vem falar aqui na frente acaba abordando isso diferente. E isso é bom, porque você mesmo dentro da sua igreja, você consegue ter abordagens diferentes daquele mesmo conteúdo. Então, hoje, a partir das 6 horas, né, nós estamos com o Reconnect. A Rúbia está chegando, ela tem uma palavra sobre o nosso encontro do dia 29, dia 30, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.